os irmãos não estavam presentes, mas Efésios também, estudamos ele todo, segunda a carta aos Coríntios, a primeira carta ao Coríntios também, estudamos toda ela, Apocalipse também, estudamos todo o livro de Apocalipse, versículo por versículo nós estudamos do livro de Apocalipse, voltando, fazendo estudo acerca do milênio, acerca da vinda gloriosa de Jesus, acerca do arrebatamento da igreja, voltando, fazendo menção em todas as profecias bíblicas, desde Isaías, Daniel e todos que profetizaram acerca do templo em que Ezequiel recebeu a visão, mediu. Então nós fizemos estudo destes livros e o Senhor tem nos abençoado. Eu falo que cada parte nós aprendemos um pouco, não conseguimos aprender tudo, mas um pouco dela nós temos aprendido e este pouco nós também vamos levando para frente. Assim também como Timóteo estudamos um pouco e assim nós vamos levando o livro de Hebreus, estudamos também boa parte do livro de Hebreus e o Senhor vai nos dando graça. Essa carta que é mandada, essa epístola aos Filipenses, como nós vimos lá no início, na introdução, quando nós estudamos o livro de Atos para dar abertura aos Filipenses, Atos capítulo 16, nós estudamos acerca da saída do apóstolo Paulo e atravessa a Macedônia, vai pregar em Filipos, a cidade de Filipos. Nós vemos que depois disso, passado muito tempo, o apóstolo Paulo ele manda essa epístola, essa carta aos Filipenses novamente em agradecimento, cerca de 60 a 62 anos depois de Cristo, ou seja, já estava bem para frente do ministério em que Paulo tinha começado. Eu acredito que o apóstolo Paulo já tinha ministrado aí cerca aí de uns 14 anos, 15 anos de ministério. O apóstolo Paulo já tinha cerca mais ou menos de quase 30 anos de convertido. Ele tinha mais ou menos isso aí quando ele escreve essa carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está em Roma para ser julgado. Na verdade, não só ele estava ali, mas houve ali uma exceção para ele, porque ele não foi julgado de imediato como culpado de alguma coisa, mas deixaram ele em um julgamento aberto e ele podia estar numa casa, ou seja, num regime que ele estava condicionado, um regime semi-aberto. Ele estava em sua casa, como se ele estivesse preso, então ali ele podia receber muitas pessoas. E nesta carta ele recebe quem? Ele recebe Epafrodito com essas mensagens, e também ele recebe muitas coisas dos irmãos de Filipenses, os irmãos filipenses da cidade de Filipos. Nós vemos que é uma cidade muito edificada economicamente, e também os irmãos muito abençoados. Os irmãos de Filipe, eles foram um dos que mais recepcionaram o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, ou na sua última, que na verdade não era viagem missionária, mas serviu como viagem missionária, que foi a quarta viagem que ele vai para Roma para ser julgado. Não era destino a viagem missionária, mas a missão que ele faz foi ganhar em um navio mais de 200 pessoas para Jesus. Numa ilha chamada Malta, ele também ganha mais um tanto de gente para Jesus. Então, destino de julgamento, almas se convertendo. Não era a missão dele evangelizar, não era isso, mas foi uma viagem quase praticamente missionária, porque o evangelho também foi anunciado e chegou este evangelho. Nós cantamos aquele hino, né? À beira da estrada muitos estão que esperam do céu a salvação, né? E eu acho muito lindo o coro deste hino, onde fala, né? Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor, eu quero aos perdidos falar do amor, a quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei
fica observando, irmão, a vida do apóstolo Paulo, e na verdade este hino completa um pouco da vida do apóstolo Paulo, porque ele, a caminho do julgamento, ele encontra os que necessitavam de salvação ainda. E não é porque ele estava indo para julgamento que ele não vai falar do amor de Cristo, ele continua falando do amor de Cristo. Ou seja, o caminho que ele ia, junto com ele ia mais um monte para julgamento. E ao caminho em que ele foi, ele falou da salvação, ele anunciou a salvação, muitas vidas se convertem. Então o caminho em que nós percorremos, algo diz bem assim, que o caminho que percorremos se torna mais interessante do que a chegada nossa. E a gente começa a observar por isso, e no caminho que nós percorremos para adquirir algo, nós sempre adquirimos muita experiência. Inclusive no caminho que nós estamos percorrendo, para nós adquirir uma conquista, nós vamos encontrar dificuldade. Mas nessa dificuldade nós vamos fazer uma amizade. Nós vamos encontrar alguém que solucione essa dificuldade e nos dá força. E daí nós já fazemos um amigo. Nós vamos mais para frente para conseguir com um foco, com um objetivo. Nós encontramos outro amigo. É o caminho que nós percorremos. Daqui a pouco nós chegamos lá, nós temos saudade do caminho que nós percorremos. E daí depois que nós adquirimos aquilo, parece que não era tão valioso quanto o caminho que nós percorremos. É valioso porque nós adquirimos com sacrifício. Mas nós olhamos e falamos, como valeu a pena o caminho em que eu percorri até conquistar algo. Então, ao caminho da salvação, a senda da vida em que nós procuramos a salvação em Cristo, o importante nosso não é apenas chegar lá. É importante nós conquistar a salvação? Demais. É necessário nós conquistar. Mas na verdade o caminho que nós percorremos para chegar lá se torna tão interessante quanto nós chegar lá. Porque no caminho que nós vamos, nós deparamos com pessoas enfermas espirituais, nós deparamos com pessoas que necessitam da nossa ajuda, para quê? Para chegar lá também. Para ir também, porque é o quê? É o alvo nosso, é quem? Prosseguir para o nosso alvo pelo prêmio da vocação em que fomos chamados, que nós estudamos no capítulo 3. A vocação que fomos chamados. Agora nós temos um alvo. E o nosso alvo é o céu. Mas o céu, se nós olhássemos, talvez, se nós olhássemos pela salvação, a morte é o meio que liga nós ao Senhor. Se nós morrer, nós vamos estar diante do Senhor, se nós tiver a salvação conosco. Não que é o que nos liga, mas é o que nos vai fazer a ver o Senhor, vai ser a morte, porque através desse corpo nós não conseguimos chegar ao Senhor. Então, se nós olhássemos, se o chegar lá fosse tão mais importante do que o caminhar, às vezes a pessoa aceitava Cristo e já morria. Para garantir a salvação, vamos fazer só uma suposição. Mas na verdade não é isso. O caminho que nós vamos também é interessante. Porque se fosse assim, eu vou trazer em memória o nosso Salvador Jesus Cristo, a salvação que Ele trouxe para nós todos, a porta que Ele abriu, a porta da graça, a salvação por meio da fé, mediante a graça, por meio da fé. O caminho que Jesus percorreu, então Ele poderia somente ter vindo no dia da sua morte. Mas na verdade não. Na verdade nós estudamos também Filipenses 2, que Ele tomou forma de servo, fazendo-se semelhança, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, ou seja, pegou toda a sua glória e deixou com o Pai.
Porque depois ele vai falar que, quando ele está conversando com Deus, ele fala: Pai, restituir a glória que ele tinha desde a fundação, desde o princípio. Então o caminho que ele percorreu é um exemplo para nós, como diz Hebreus 12, olhando para o Cristo, o autor e consumador da fé. Então, isso é o que nos traz esperança, olhando para Cristo, e o caminho em que nós percorremos pela senda da vida, com a nossa salvação, em busca de melhora e em busca da salvação dos nossos companheiros. Não é interessante ninguém ganhar o prêmio da salvação sozinho, mas é interessante se todos nós, de mãos dadas, caminhando e cantando, quando um cair o outro levanta, e nós chegar todos juntos. Esse sim é a salvação que Cristo nos ensina. Porque senão, Jesus tinha apenas vindo, não tinha cumprido talvez o seu ministério, e tinha morrido se fosse só a salvação. Mas na verdade Cristo queria nos ensinar uma lição. Como homem, ele suportaria também as provações e as adversidades da vida e das dificuldades. No capítulo 4 nós vamos entrar estudando o capítulo 4 de Filipenses. É interessante nós olharmos que o apóstolo, ele vai referir a alguns irmãos, algumas irmãs. Aqui no princípio do livro, ou do capítulo, ele vai falar sobre a alegria, a coroa de ser alegre, de estar firme, como se fosse um troféu, como se fosse algo maravilhoso, saber que os irmãos estão firmes. E ele também fala: rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam mesmo, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e em Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eu olho para isso aqui, o apóstolo Paulo, ele menciona alguns irmãos, algumas irmãs, e ele também dá um esclarecimento da sua alegria e pede que as irmãs e os irmãos sintam mesmo o que ele está sentindo. Porque a felicidade que Paulo estava sentindo era, sabe o que? Era o fruto de uma semente que ele tinha plantado lá atrás, da primeira viagem missionária que ele vai e que ele faz, a primeira viagem missionária, que ele está na sua missão. E na verdade, como nós estudamos no capítulo 16 de Atos, ele queria ir para a Ásia, mas em uma noite aparece alguém, um homem, dizendo assim: atravesse a Macedônia e ajuda-nos. Nessa primeira viagem missionária, onde Paulo vai para Filipos, é onde ele planta essa semente. E agora, depois de muitos anos, cerca de quantos anos? Cerca aí de 44 por aí, de 40 a 45 por aí depois de Cristo, que o apóstolo Paulo vai para essa viagem missionária e que ele começa o seu ministério. O apóstolo Paulo, ele aceita Jesus logo após a morte de Cristo, ali depois da morte de Estevão. Então aí ele aceita Jesus logo no início aí. Passa cerca de 14 anos. Então foi mais ou menos de 40 a 48, a 50 mais ou menos, que ele evangeliza a cidade de Filipenses. E lá por torno de 62, ele vai enviar novamente essa carta aos Filipenses em agradecimento. Então ele planta essa semente, mas ele não colhe o fruto imediatamente. É interessante nós saber e entender que o que nós colhemos é o que nós plantamos para trás, e o que nós vamos colher para frente é o que nós estamos plantando agora. Então a semente que nós usamos é o que nós vamos colher. Ele plantou uma boa semente, que foi anunciar o Evangelho e fazer companheiros.
fazer amigo. A Bíblia diz que aquele que tem um amigo, na angústia nasce um irmão. Ou seja, quem tem um amigo, ele é amigo, mas na angústia ele vira um irmão, vira um companheiro. E aonde que nós vamos entender que ali o apóstolo Paulo, ele planta uma semente boa. O evangelho de Cristo é anunciado. Agora esse evangelho ele vai produzir. E é interessante. E esse evangelho que o apóstolo Paulo planta, ele vai produzir um fruto maravilhoso na vida dos irmãos. É porque os que receberam a semente estavam querendo receber esta semente. Porque na visão que o apóstolo Paulo tem, alguém estava pedindo ajuda. Atravessa Macedônia e ajuda-nos. Não era um homem que estava pedindo ajuda, era um povo que estava pedindo ajuda. Mas era na visão de Cristo, de Deus mostrando para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele faz essa viagem. E eu começo a entender também que a semente que ele planta naquele lugar, a terra estava boa para produzir. Porque ele planta, essa semente cresce com vigor. E quando o apóstolo Paulo anuncia também, em 1ª, 2ª Coríntios, que ele manda a carta dele à igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo, nessa segunda viagem missionária dele, que ele vai a Coríntios, ele passa por muitas dificuldades, enfrenta muitas situações, como a situação que ele enfrenta lá, quando ele vai ao sinédrio, ao templo, na verdade, ali nas sinagogas, e os judaizantes, aqueles que defendiam a lei, queriam que aceitasse Cristo, mas ainda fosse embasado na lei acerca da circuncisão, e ali não recebe ele bate a poeira dos seus pés, ele bate ali a poeira, e ali ele sai daquele lugar, mas ele ainda continua anunciando o evangelho, e muitas pessoas se convertendo. Mas quando o apóstolo Paulo volta lá de novo, que é onde ele manda a segunda carta para os irmãos que estão em Coríntios, ali ele fala acerca da sua defesa. Então ali tinha muito problema, difícil. O apóstolo Paulo chega a dizer assim que ele tinha tanta vontade que chegava que Cristo fosse gerado no povo, que era como se tivesse uma mulher em dores de parto, para que Cristo fosse gerado nas pessoas. Ele fala: eu almejo tanto que Cristo fosse gerado nas vossas vidas, que se fosse possível, como se fossem as dores de uma mulher em parto, eu estava sentindo. Então, a diferença que eu fiz uma colocação entre os irmãos de Filipenses e agora os da igreja que foi estabelecida em Coríntios, então foi um pouco mais diferente um do outro. E agora essa semente, ela foi plantada em boa terra. Olha que interessante. Eu vou ler até o versículo 7, do versículo 4 ao versículo 7, para nós entender uma coisa. Eu aprendi algo nestes versículos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por causa alguma. Olha que interessante, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Olha que interessante. Ele vai dizer para se alegrar, regozijar no Senhor. O que é isso? É ter alegria no Senhor, ter confiança no Senhor. Tem pessoas que acham que o Evangelho é uma crucificação.
Tem pessoa que acha que o Evangelho, ela olha pelo Evangelho, as pessoas crentes, ela fala, meu Deus, ser crente não pode fazer nada. Na verdade pode. Ah, mas você não pode fazer isso. Pode. Mas você não. Não, mas é pecado. Não, mas eu posso. Eu só não faço porque eu sou liberto. Tudo eu posso. Mas a Bíblia diz que nem tudo me convém. Então, se não me convém, eu sou liberto, eu não vou fazer. Então ele fala, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, tenha alegria no Senhor. Porque tem pessoa que, por ser crente, acha que não é ser feliz, ser alegre, e fica naquela ocasião, ah, mas eu vou para a igreja, eu vou escutar a mesma mensagem, mas não procura conversar com o Senhor, não procura ter experiência com o Senhor, não procura buscar ao Senhor. E esse versículo 6 foi o que me chamou muito a minha atenção. E o versículo 5 eu vou ler agora. E a vossa equidade, notória a todos os homens, perto está o Senhor. A sua justiça, a sua equidade, a sua sinceridade, seja para com todos. Quando o salmista vai dizer acerca de Jesus, que está no trono, ele fala, o teu cetro é de equidade. E também o livro de Hebreus vai falar acerca que o cetro dele é de equidade, a sua justiça é reta. Quando nós vamos ver acerca da nossa equidade, nós temos que ter um equilíbrio em nossas sinceridades. Nós temos que ter uma sinceridade conosco e também para com todos, porque a palavra de Deus vai dizer, porque perto está o Senhor. Agora, a Bíblia vai dizer bem assim, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O que quer dizer isso? Que ninguém dos olhos do Senhor se esconde. Então o que eu quero falar com isso acerca dos olhos do Senhor e perto está o Senhor? E a nossa equidade, a nossa sinceridade, é que nós temos que ser sinceros com o nosso próximo, com todos, como a Bíblia diz, sendo sincero, porque o Senhor não está longe de nós, o Senhor está perto. Então tudo que nós estivermos fazendo, o Senhor está olhando, o Senhor está vendo. Ninguém consegue se esconder do olhar do Senhor. Pelo lado, isso é bom para aqueles que andam retamente, que têm equidade, que têm sinceridade, que têm amor, que andam em justiça. Isso é muito bom, porque a hora que ele falar com o Senhor responde. Agora, para aqueles que andam tortuosamente pelo caminho da vida, isso para ele se torna um pouco complicado, porque o Senhor está vendo também. Então, para nós, para todos aqueles que estão buscando a sinceridade, é falho, mas clama ao Senhor, pela justiça do Senhor em sua vida, pelo amor do Senhor, perdoar as suas transgressões e tentar mudar de vida, o Senhor está dando graça, o Senhor está dando força, o Senhor está protegendo a sua casa, o Senhor está dando livramento, e assim continua, trabalhando, lutando. Então para esses eles encontram, porque o Senhor está perto. E agora no versículo 6, ele diz bem assim, não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, com ações de graça. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor. Não estejais inquietos. Eu olho para isso aqui e às vezes eu fico olhando para a igreja e quando eu vou orar me bate às vezes agonia, me bate às vezes um sentimento tão tenso de estar na igreja orando ao Senhor,
E se você parar de orar, você não escuta ninguém orando. Ninguém. Ninguém. A igreja é um silêncio que você não escuta nada. E às vezes tem 20, 30 irmãos, e você não escuta uma oração, uma fala para o Senhor. Mas se acaba um culto, você escuta a fala de todos. Aí às vezes alguém pode falar para mim, é assim, mas o nosso Senhor é aquele que entende a mente, entende o coração, é aquele que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aí que está. Gemidos inexprimíveis. Orações que não conseguimos falar, por causa das angústias, por causa do sofrimento. Essas são as orações que o Espírito Santo de Deus nos conhece. Mas a partir do momento em que nós temos a oportunidade de chegar aos pés de Cristo, de orar, eu não estou falando de dobrar o nosso joelho e ficar quieto em pensamento. Porque em pensamento, nós oramos quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos andando, quando estamos andando de carro, orando ao Senhor em pensamento. Isso se chama uma concentração de espírito. E às vezes, de joelhos dobrados, não está nem mesmo, talvez, orando ao Senhor. Engana. Eu tenho pedido, irmão, tantas vezes, eu até comentei com alguns irmãos, para me trazer um ensinamento acerca de orações. O que é uma oração? O que é um clamor? O que é uma petição? Então, quando eu olho para esse aqui, olha o que ele diz aqui, para os irmãos: não estejais inquietos por causa alguma, antes as vossas petições, em tudo, seja conhecida diante de Deus pelas vossas orações, pelas súplicas e pelas ações de graça. Aí a gente começa a meditar, e a ciência consegue provar que o nosso corpo, ele vibra através da nossa fala. O nosso consentimento, ele consegue interligar as nossas ações e as nossas emoções pelo que nós falamos, ou pela vibração do nosso corpo. A nossa mente, o nosso pensamento, ele conecta com Deus à medida em que nós conversamos com Deus. Não é talvez apenas por pensamentos. Talvez você quer que eu traga algo bem semelhante para nós entendermos o que é uma oração conversando com Deus? A oração, ela tem 3 estágios. A oração, nós vamos orar, nós temos 3 estágios da oração. A primeira coisa, quando nós vamos orar ao Senhor, nós não vamos entrar muito em detalhes acerca da oração. Mas quando nós vamos orar ao Senhor, primeira coisa, nós se apresentamos ao Senhor. Como está escrito acerca da oração do Pai Nosso, quando nós vamos falar Pai Nosso que estás no céu, nós santificamos, ou seja, santificado seja o teu nome. Quando nós vamos se apresentar diante de Deus, nós oramos: Senhor meu Deus, eterno Pai. Começamos uma oração, um diálogo com alguém. Começamos um diálogo com o Senhor. Se apresentamos ao Senhor. Se apresentamos ao nosso Pai. Aí talvez alguém vai falar bem assim: mas não precisa disso. Talvez não. Em uma oração que seja algo muito imediato, que não tem como nós fazer uma apresentação diante de Deus, talvez não seja necessário nós se apresentar. Mas agora se apresenta diante de um juiz e fala: você não tem. A primeira coisa, você já está sentenciado a alguma coisa, porque nós estamos dirigindo a uma autoridade. Agora você já imaginou nós chegar, nós vamos conversar com o nosso Deus.
Aí as pessoas usam de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, ao se apresentar ao nosso Deus. A Bíblia diz bem assim: erreis e não recebeis por não saber pedir. Então o modo que nós se achegamos ao Senhor é o modo que Deus se achega a nós. Primeiro estágio da oração, aonde nós só escutamos as nossas palavras quando nós estamos orando. E agora, se nós ficarmos orando só em espírito, sem falar, olha que interessante, o nosso corpo ele não consegue liberar um espaço maior. O nosso corpo automaticamente, o nosso cérebro, a nossa mente, vocês vão se identificar, porque nós somos seres humanos todos iguais. Nós não conseguimos orar. Pode ficar talvez 40 minutos de joelhos, 50 minutos, 1 hora. Mas os pensamentos intrusivos. Daqui a pouco você está lembrando do dia de amanhã. Daqui a pouco você está lembrando do dia de ontem. Daqui a pouco você está lembrando do passado, de fulano, de ciclano. Talvez está chorando até por um passado que aconteceu lá 10 anos atrás. E não consegue concentrar na oração. Porque na verdade o seu corpo não sentiu a oração. Na verdade, quando você começa a orar, as suas petições, o seu clamor, olha que interessante, quando todos dobram o seu joelho, que um começa a orar alto, o outro começa a orar alto, daqui a pouco parece que nós sentimos aquela alegria, daqui a pouco o outro começa a sentir também, porque a vibração do nosso corpo começa a mover a nossa alma, o nosso sentimento, nós começamos a conectar com o Senhor. E agora, quando nós começamos a orar, nós começamos a entrar num estado intermediário, aonde oração, pensamentos intrusivos, algumas ações em nosso pensamento, daqui a pouco você está orando, você, misericórdia, meu Deus, e começa a orar de novo, e vai essa oração, essa briga espiritual. Daqui a pouco você começa a se concentrar na sua oração, e daqui a pouco você se alegra no Senhor. E quando você começa a se alegrar no Senhor, parece que aí a oração começa a ficar gostosa. Aí você começa a receber palavras do Senhor para orar. Aí você começa a derramar as suas súplicas. Aí você começa a falar com o Senhor. Aí você começa o quê? Fazer o quê? Não esteja, como ele diz aqui, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor. Através do que? Súplica. O que é súplica? É chegar aos pés do Senhor, derramar as suas lágrimas e falar com o Senhor, suplicar ao Senhor. Agora, se nós todos chegar na igreja, passarmos 30 minutos, 1 hora de joelho, e nós não ouvimos nada, nem o glória a Deus, nós não ouvimos alguém talvez chorar aos pés de Cristo, quer dizer que então nós estamos em perfeito estado. Quer dizer então que eu estou na igreja não é para receber nada, não é para agradecer por nada. Quer dizer que não sentimos nada então? A alegria do Espírito não está em nós então? Eu não estou falando que nós não oramos em Espírito, que nós oramos também. Mas em tudo, as nossas súplicas sejam conhecidas diante do Senhor. As nossas questões sejam conhecidas diante do Senhor. E como nós vamos entregar ao Senhor se nós não conseguimos se conectar ao Senhor? No momento, irmão, que nós estamos orando, tira por si próprio, eu tiro por mim mesmo, que a nossa oração está tão complicada, que às vezes nós sentimos que não está nem passando do teto. Parece, tem um hino que diz, parece ser frase decorada, mas na verdade parece mesmo. Se a gente não conseguir se conectar com o Senhor, em orações, em súplica com o Senhor, as nossas orações é frase decorada. A Bíblia diz o quê? Não useis vãs repetições.
Aí alguém pode dizer para mim bem assim, mas eu não sei orar, eu não sei pedir. A Bíblia diz bem assim, pedis ao Senhor. Se é falta de entendimento, peça ao Senhor, que a sabedoria que Ele dá, Ele não lançará a voz em rosto. Não adianta eu falar que eu não sei orar, que eu não consigo orar. Não adianta eu falar que eu não consigo falar, se expressar diante do Senhor, porque o Senhor sabe como eu me expresso diante dEle, o Senhor me conhece. Não adianta eu falar que o Senhor vai escutar as minhas orações, mesmo que eu não oro, que eu fique apenas ajoelhado. O Senhor conhece também, mas Ele sabe que você pode falar, Ele te deu uma voz. Então tem hora que nós precisamos falar, porque a conexão entre alguém, algum amigo, é pelo quê? É pela fala. Algum amigo que seja bem próximo, e você não fala com ele, ele não vai saber o que você está pensando, você é amigo dele. O Senhor, na verdade, sabe os nossos sentimentos, mas Ele quer ouvir de nós as nossas petições. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos: não estejais inquietos por causa alguma, antes as vossas petições em tudo seja conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Tem três coisas aqui: oração, súplicas e ações de graças. Contida em oração existe clamor, existe orações intercessórias. Nós não vamos entrar nessa parte das orações, mas para que nós começamos a orar, a buscar ao Senhor, a apresentar ao Senhor, à medida em que nós buscamos e oramos ao Senhor, declarando ao Senhor, o nosso corpo e a nossa mente começa a receber do Senhor também, e nós começamos a ligar a nossa vida no Espírito Santo, e nós começamos a receber algo muito maravilhoso. Parece que a oração, quando nós estamos em espírito orando ao Senhor por intercessão por alguém, ou orando por nós ou pela igreja, parece que 40 minutos não é nada, parece que já acabou. Mas fica 40 minutos em meditação, o joelho dói, parece que você não vai conseguir, não passa a hora. Mas quando nós estamos diante de Deus em oração sincera, entregando ao Senhor, parece que nosso sentimento é: mas como eu precisava mais de orar. Então, nós devemos sempre apresentar ao Senhor as nossas súplicas, as nossas petições, ações de graças, pelas vitórias alcançadas. E ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Você entendeu o que é isso? Até os pensamentos daqueles que entregam ao Senhor em orações e súplicas, até os pensamentos são guardados. Por que eu estava falando dos pensamentos intrusivos? Porque quando nós estamos na carne, para nós se conectar com o Senhor, se torna um pouco mais complicado. É onde há os dois estágios. O terceiro, nós já estamos orando em espírito com o Senhor. É onde nosso espírito, nosso ser se move, nós choramos, se alegramos, falamos em mistério, recebemos do Senhor visões. Por que muitas pessoas não falam mais em mistério? Por que muitas pessoas não recebem do Senhor visões, mesmo recebendo do Senhor o dom? Porque não tem mais uma conexão. E o Senhor vai fazer o quê?
É como se ele pegasse o talento e enterrasse esse talento. Glória ao nome de Jesus. Mas a paz do Senhor excede todo pensamento, Ele guardará o vosso coração e o vosso pensamento. Vamos continuar o capítulo, que o nosso horário já foi. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste, em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Agora ele pede para eles observar ele. Eu fico olhando o que ele fala para o povo, para a igreja de Filipenses, e falo, será que a gente poderia falar isso para os irmãos? Olha para mim, observa os meus caminhos, e se há alguma coisa de bom, tira por exemplo. Era isso que ele falou para o povo. Outra passagem ele diz, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tem que ter uma vida de santidade diante de Deus, como o apóstolo Paulo teve para dizer, porque na verdade, usar como exemplo, tem que dar exemplo mesmo, para seguir, para alguém olhar e falar, eu sigo o exemplo dele, olhando para Cristo, é claro, mas é um homem sincero, é uma mulher sincera, uma bênção de Deus. Isso é regozijar no Senhor pelo que o Senhor tem feito, e pela sinceridade, pelo centro de equidade, pela justiça em que fazemos. Outro ponto de referência que o apóstolo deixa muito claro para nós, ele diz, depois do versículo 10, ora, muito regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Olha o que ele diz no versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Em tudo ele estava feliz com o Senhor. E eu olho para essa mensagem, eu lembro do povo de Israel. Quando Deus abençoava a nação de Israel, eles viravam as costas para Deus, e agora começava a cuidar das suas coisas, e não cuidava mais das coisas de Deus. Certa vez, o profeta Ageu profetizou para o povo de Israel. O povo já tinha vindo com Zorobabel da Babilônia. O povo já tinha vindo com carta para construir o templo de Deus. O profeta Joel depois anima dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. O profeta, na verdade, depois o profeta Ageu profetiza acerca do povo de Israel após o cativeiro. Eles começam a construir o templo e depois largam o templo e começam a tomar conta das suas coisas. Passa muitos anos, mas Deus olha para o povo, não tinha mais vontade de continuar construindo o templo da casa do Senhor. Sabe o que eles olhavam? O tamanho do templo pequeno.
em vista do templo que Salomão construiu. É onde o profeta vai dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Porque assim como Deus foi lá no primeiro templo com Salomão, ali Deus também seria. Mas o povo abandonou a obra do Senhor. Começou a ter fartura. Começou a ter fartura. Começou a ter fartura. E agora o profeta, Deus manda uma mensagem para o profeta. E ele diz: povo de Israel, povo de Judá, ele vai dizer acerca da promessa que eles tinham abandonado, acerca da casa do Senhor. E ele agora vai predestinar uma sentença, bem assim: se eles não voltassem a construir o templo mais, tudo que eles tinham adquirido, ou tudo que eles adquirissem, ia ser como colocar num saquitel ou num saco furado, nada ia restar. Aí foi onde o povo olhou de volta para a casa de Deus e começa de novo o tempo. Depois recebe recompensas do rei para acabar com construir e tudo mais. Mas eu entendo uma coisa aqui, e vendo a mensagem do apóstolo Paulo, sabendo estar em abundância e sabendo estar também passando necessidade, contudo está firme no Senhor. Eu olho para algumas pessoas que não podem adquirir isso aqui a mais, que já não vêm no culto de terça-feira, porque está ocupado com suas coisas. Já não vem no culto de domingo, que tem que preparar a semana, tem que fazer não sei o que para a empresa, tem que fazer não sei o que, tem que receber mercadoria, tem isso, tem aquilo outro. Não vem no culto de terça-feira por causa que está meio corrido, saiu tarde do serviço. Não vem no culto de quinta-feira por causa disso, por causa daquilo. Não vem na escola dominical por causa daquilo outro. Se faz uma consagração, não vem por causa... Vem que dia para a igreja? Quando sobra tempo, deixa eu falar uma coisa para nós. Quando alguém oferecer um sacrifício ao Senhor, era nas primícias, não era do resto não. Então nós temos que tomar cuidado que nós estamos entregando ao Senhor, porque o Senhor não merece resto. Na verdade nós estamos se empunhando ao Senhor, porque o Senhor foi muito bom conosco mesmo, pela sua graça. Agora o nosso tempo, mas é o que sobra para o Senhor. Nós temos que tomar cuidado e saber lidar com muito e com pouco, para nós não deixar a casa do Senhor. Porque talvez tem pessoa que Deus abençoa um pouquinho e já abandona a casa. E daqui a pouco vive em prova, dificuldade, família doente, problema em cima de problema, questões financeiras, e nunca consegue sair daquilo. Por quê? Não é porque o Senhor não ama, não. É porque se o Senhor abençoar um pouquinho, já sai da casa do Senhor, já não cumprimenta mais o irmão, ninguém está bom, nada presta, não sabe se contentar com o que tem. E nós aprendemos uma lição aqui, o apóstolo Paulo fala bem assim: meus irmãos, foi muito bom receber de vocês. Você sabe por quê? Eu vou continuar lendo para nós terminar. Eu vou ler só lá para o versículo 16 e 17, só para nós completarmos. E ele diz assim: porque também uma outra vez me mandaste necessário em Tessalônica, quando ele estava em Tessalônica, não que procuro dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Quando ele fala o que ele recebeu dos irmãos, eu estou farto agora. Padeci necessidade, mas eu estou farto com o que vós tem me mandado. E lá quando eu estava em Tessalônica também. Mas isso para mim, ele diz, é bom, porque isso é o fruto de vós. Isso é o que? É dádiva. Mas não procuro. Ele diz,
Não que procuro dádiva, mas procuro o fruto que cresça em vossa conta. Quando ele vai mencionar também lá os Coríntios que eu falo, ele vai falar que ele estava passando lá na última parte de sua vida, falar para um dos irmãos passar em prol de pegar a sua capa, porque o lugar que ele estava era muito tenso, e tantos lugares que ele passou evangelizando e o povo ainda não ajudava. Mas aqui a esses irmãos ele fala: irmãos, não que eu estou procurando dádiva, receber de vocês alguma coisa, não, mas eu procuro o fruto de vós. O que é isso? É aqueles que mandou alguma coisa para ele, é como se fosse um fruto sendo gerado dentro deles, pelo amor da obra do Senhor. Aleluia. Tudo aquilo que damos a alguém pelo amor do Evangelho de Cristo, por amor a alguém, é o fruto de Deus crescendo em nós. Não é porque somos bons, não, é porque o fruto que foi plantado aqui dentro, a semente que foi plantada aqui dentro está gerando fruto agora. Aleluia. Está gerando o quê? Está gerando bênção na vida de alguém. Como eu falei esses dias para trás, quando Jesus abençoou o pão e deu para os discípulos repartir, é como se nós colocássemos em nossa vida, Deus pegando a palavra, colocando no nosso coração e falar: dai para os outros. À medida em que nós entregamos para os outros, o que nós temos começa a multiplicar dentro de nós. Era isso que o apóstolo Paulo estava entendendo na vida daquele povo, daqueles irmãos que estavam abençoando. À medida que vocês abençoam, é como se fosse o fruto de vocês prosperando. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E é isso que o Senhor quer de nós. É que o que nós geramos dentro de nós seja para exceder, para transmitir para alguém. Não que o apóstolo Paulo diz: não que eu estou procurando dádiva, não que eu estou procurando riqueza ou alguma coisa de vós, pelo que eu fiz, mas o que vós fizestes é como um fruto. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mas bastante tem, recebido e tem abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que vossa parte me foi enviado como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. É interessante que todos aqueles que têm a sua riqueza e não abre mão dela para nada, para abençoar, para ajudar alguém, irmão, fala para mim, que mérito tem eu conquistar o mundo inteiro e não ajudar o meu próximo? Ter riqueza o bastante para conquistar milhões e milhares de coisas, e o meu próximo que está no meu caminho eu não ajudar? Então, o que vale é o que nós fazemos enquanto nós temos vida, ajudar, abençoar. Talvez nós dizemos: mas eu não tenho nada. Mas você tem um joelho, você tem uma boca que pode orar, o Senhor pode curar. Talvez em sua oração você ora e lá, do outro lado do estado, Deus dá livramento para um servo dele, alguém que estava perdido nas drogas, ser liberto, porque o Espírito do Senhor foi lá. Aleluia. São frutos de um relacionamento com o Senhor. Aleluia, glória. Traz libertação para alguém. São frutos gerados pela semente que foi colocada dentro de nós. Aleluia, Jesus. E seja, como a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 13, a semente que caiu em boa terra. Prepara o teu coração para receber do Senhor, mas também prepara o teu coração para doar para alguém. Glória a Deus. Porque à medida que você prospera dentro de você, é à medida que você espalha para alguém, é à medida que você transcende o que você tem dentro de você para alguém. Louvado seja o nome de Jesus. Há estudos que comprovam
que o professor ele se aperfeiçoa à medida que ele ensina. Ele aprende mais com ele ensinando do que ele estudando para ensinar. À medida que ele transmite o que ele estudou para os outros, lhe traz confiança no que ele está falando. Ou seja, à medida em que nós abençoamos alguém, é à medida que nós estamos entendendo o nosso chamado e estamos transcendendo de dentro para fora o que Deus colocou dentro de nós. Aleluia. Estamos multiplicando o que Deus colocou dentro de nós para alguém. Palavra de salvação, palavra de vida, palavra de bênção. Tem pessoa que não pode conversar contigo, que a vida dele é miséria, se lamenta de tudo que tem, é isso, é aquele, é dificuldade, é aquilo outro. São palavras horrendas, porque ainda que não fala palavrões, mas não diz uma palavra de positividade. E isso traz o que para a vida dele? Negatividade. Mas aquele que tem confiança em Deus, aquele que fala da bênção de Deus, esse recebe a bênção do Senhor, e todos que escutam ele têm bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Agora o apóstolo Paulo ele vai fazer a conclusão de sua carta. Na verdade, concluindo a sua epístola no capítulo 4, ele diz: ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo, vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É o que o apóstolo Paulo termina falando para aquele povo acerca da graça de Cristo, recebendo a graça e a misericórdia. Eu acho lindo como o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 4, ele também menciona os irmãos, que não está escrito ali. Ele fala, mas está escrito no livro da vida. Você sabe que eu entendo que talvez os irmãos, depois que Paulo saiu, se converteu, mas por ter convertido, e os irmãos contaram o testemunho de Paulo, eles também se alegram, e talvez Paulo nem chegou a conhecer eles, mas ele diz, mas os outros irmãos que eu não vos escrevi, mas que o seu nome está escrito no livro da vida, que Deus os abençoe também. Glória a Jesus, regozijai-vos também. Ou seja, produzido pelos outros irmãos que ficou, a semente se espalhou, e assim o reino do Senhor continua crescendo, dia após dia, e em nossas vidas, cumpra o ministério. E eu deixo a mensagem de Paulo para nossos corações, que nós focamos na vocação em que fomos chamados, olhando para Cristo, olhando para frente, esquecendo o que para trás ficou, e olhando para o Senhor Jesus Cristo, pelo prêmio da nossa salvação, pela soberania do Senhor na nossa vida. Amém? Convido